Eu escrevi um texto recentemente, aí eu queria falar um pouco sobre o flow, como foi para escrever esse texto. Então, eu coloquei esse texto no Facebook, eu vou deixar o link aqui embaixo que vai levar direto a ele, quem quiser, tiver curiosidade de ler, mas eu queria comentar o processo criativo dele, né? A gente no último vídeo falou sobre essa questão do flow, do camarada que joga bola, mas isso pode ser o tempo inteiro manifestado, né? Você tem coisas que inspiram você e intuitivamente você faz aquilo. Então, quando você fala de intuição, quando você fala de inspiração, de elementos que você não é capaz de explicar cognitivamente como acontecem, mas eles acontecem, e principalmente aqueles que estão na sua mente e que se transformam numa criação, numa ideia, numa invenção, enfim. Então, esse exemplo do texto é que à medida que eu botei uma música que eu gosto e tal, que inclusive está na nossa playlist de músicas lá, eu acho que é a mais recente lá, vou botar também o link aqui. E aí eu comecei a escrever ouvindo a música e tal, e fui viajando, cara, e quando eu fui ver eu já estava imerso naquela coisa, sabe? E as palavras não eram mais produzidas efetivamente por mim, assim, eu não estava pensando no que eu precisava escrever. O corpo tava, parece que o corpo sabe o que tem que ser escrito, sabe? E aí eu inspiro o meu corpo a escrever o que tem que ser escrito, e quando eu vi, já estava quase terminando o texto e eu estava já até emocionado com as palavras ali, já estava como se elas acabassem revelando alguma coisa para mim, como se fosse surpresa para mim, assim, caraca, que maneiro, sabe? Tipo, novidade para mim, eu que escrevi, mas é como se fosse realmente duas pessoas, se é que eu posso dizer isso, mas a coisa fluiu dessa forma. Eu acho que isso acontece, como o Marcos fala, em diversas situações, só que a gente não pega isso, a gente não está percebendo em tempo real o que está rolando. E eu acho que essa é a essência, porque... Acho que perceber até atrapalha, né, cara? Senão tu perde. Você volta de onde você volta, estava. Eu voltei de onde estava. Exatamente. Então alguém me interferiu ali, aí eu pauso a música, volto, falo, e depois eu vou, emerjo novamente. Mas eu sei que quando eu fizer esse processo, eu vou entrar nesse flow, vou entrar nessa condição, e eu não vou me tornar ansioso, eu não vou me tornar nada. A coisa vai acontecer e depois, quando eu vou voltar naquele estado de felicidade, porque é um efeito colateral que você tem de ter estado tão próximo do self, ou tão próximo dessa fonte inspiradora que há dentro de você. E essa fonte inspiradora, ela é silêncio, ela é presente, é aqueles adjetivos que a gente coloca para tentar de alguma forma conceitualizar, mas não há nada que possa ser dito. Uma coisa que me intriga é como você pode usufruir, aproveitar ou curtir a infantilidade e a alegria de um novo conceito. Como um exemplo, assim, você no seu sonho vai encontrar com um sábio de grande sabedoria no seu sonho. E aí, como você faz para conscientemente ou inconscientemente se alegrar, se empolgar com o conhecimento daquele ser, com aquilo tudo que ele está te ensinando, quando você consegue se alegrar genuinamente. Igual nesse caso aí, né? Você estava escrevendo, falando para si mesmo e bebendo de tudo aquilo, e achando muito gostoso, e se emocionando e tal. Eu acho que tem uma frase que depois talvez a gente consiga esmiuçar, que eu sempre falo que a ignorância é um oásis, né? Eu acho que você tem que ter esses momentos de ignorância, de conversar com esse sábio. Só que esse sábio, ele está no seu sonho, cara. Ele foi criado por você. Todos os conceitos, a sabedoria, a gigantesca sabedoria, ela é toda sua. Mas como se a sabedoria é toda sua, você vai conseguir se alegrar, se empolgar com aquele conceito novo. Eu acho que isso é uma habilidade. Por isso que eu falei, parece duas pessoas, né, que estão conversando. E é duas, cara, e são duas, né? É dual, né? Você, enquanto não dual, é dual. Você consegue dialogar consigo mesmo. Quase aprofundar. Eu vou citar novamente o cristianismo, e talvez depois a gente corte para que não fique muito cristão nos nossos textos. Tem um exemplo que os cristãos talvez aí vão ser os nossos haters aí nesse assunto. Eu estou falando de uma coisa boa. Você
dialogando, né? Nem dialogando, né? Você não meio que dialoga com um sábio, um grande sábio, quando você é um grande ignorante. Você ouve e bebe daquele conhecimento. E você se empolga, nossa, que incrível. Aí ele fala outro conceito, nossa, mas não é esse, então, nossa, mas essa percepção de mundo, nossa, mas... E você vai se empolgando e você vira fã, você é como que é o que eles usam lá do Pago? O devoto. Você é o devoto daquele sábio que está no seu sonho. Tem extrema sabedoria, está no seu sonho. E tem uma passagem dos nossos escritos bíblicos, no qual, aí já não é tão positiva, no qual, aparentemente, o Jesus, ele se colocou na ignorância, nesse oásis, ali não era o oásis, na verdade ali era um deserto, né? Que ele fala assim, lama, sabachthani, um negócio que ele fala lá, que é Deus meu, por que me desamparaste? Ele conseguiu ter essa ignorância, ele era o Jesus no seu próprio sonho, no universo que a Bíblia ela fala que Jesus estava na criação do universo. Então ele está no universo, como você estava, assim como eu estava, você foi Jesus, e assim por aí vai, mas tudo bem. E ele estava nesse universo qual ele criou, conversando com esse grande sábio que era o Deus, e ele fala que eu e Deus somos um, e ele teve esse momento de ignorância. Eu acho que esse momento de ignorância é um oásis maravilhoso no qual você tem que aprender a entrar. Mas não foi legal para Jesus. Né? Não, então, o exemplo dele é negativo. Na verdade, não era ele não estava no oásis, ele estava no deserto. Entendi. Porque a história dele, ele veio para esse foi planeta. Foi o outro extremo, né? Você imaginar um ser que é o sábio em si, isso, que está no extremo de ausência. Só que as posições, né, são as mesmas, né? Só que eu estou dizendo a posição agradável de beber daquela sabedoria. Ele é uma posição agradável porque ele veio na sua história para fazer aquilo. Eu vim na minha história para ser feliz, então a minha relação com esse grande sábio que está no meu sonho é uma relação boa de que eu recebo coisas maravilhosas desse cara. E saber receber coisas maravilhosas desse cara é muito bom. Ter a consciência de que você é um com esse cara não impede de você se alegrar com a grande sabedoria dele. Mas tem um ponto agora, porque assim, você está disposto a receber aquele conhecimento e aberto. Eventualmente, quando você... Não, totalmente não, eu diria a maioria das vezes quando alguém te fala alguma coisa, você já mete um filtro, já fala assim, não, mas eu discordo, eu já vi aquilo ali, não é assim, esse cara tá falando errado, não, sabe? Calma, cara, deixa o cara falar, abre o coração, deixa aquele conhecimento entrar, independente do que seja, mas eu vou te falar que eu sofro às vezes por isso. Vem um camarada extremamente ignorante do assunto, não sabe absolutamente nada, e ele fala. Só que eu abro o coração, eu não consigo receber a coisa interpondo algo para me defender daquilo. Não, fala, mas eu tô aqui com o pé atrás. Eu não consigo. Eu abro. Aí vem o conhecimento e eu dou aquilo como verdade, sabe? Aí eu chego a um ponto de questionar o que eu mesmo acreditava. E aí quando eu me dou conta assim, eu falo, não, peraí, cara, esse cara não sabe o que ele tá falando. Tá imerso no conceito dele. Mas até o ponto de eu conseguir entender que ele tá no universo dele, que ele tá completamente desconectado, vamos dizer assim, do meu universo, ou do que eu tô buscando, demora, cara. E eu às vezes fico um tempo ainda para, não, o que tá acontecendo? Sabe, uma certa inocência. Eu tenho que exercitar muito isso. Quer dizer, antigamente eu era mais, né? Com essa ideia de querer trazer a pessoa para o meu mundo, para o meu ponto de vista. Coisa completamente impossível. Ninguém tem o seu ponto de vista e você não vai conseguir convencer ninguém de nada. Então você tem que abrir e deixar vir o ponto de vista do cara, né? E na verdade eu acho melhor ainda. Eu acho que um exercício que, não que eu consiga, mas faço o que eu digo e não faço o que eu faço. É você ver a história da criança, cara. Deixa a criança contar que brincou com o carrinho, que viu o monstrinho e tal. É a mesma coisa, não é que todos sejam crianças, mas se você discorda do conceito e acha que ele é extremamente equivocado, então receba assim. É a caminhada do cara, né? Ele está na fase dele. Tem uma coisa que eu acho muito interessante, que é a tal da fé sincera. Tem a fé maquiavélica, né? com uma dupla sentido por trás, uma dupla intenção, uma má intenção. Entendi. E tem a fé equivocada, mas sincera. O camarada está na sua fé equivocada, mas está sincero. Se ele está na sua fé sincera, se alegra com ele, ri, acha incrível, se coloque no ponto de vista dele e deixa as coisas acontecerem. Porque quando você faz isso com uma criança, você consegue se alegrar. Por que você não consegue fazer com outro cara só porque ele é adulto? Não, ele é criança, assim como todos nós, né? Duas frases, né? Uma do Tony Garrido, se não me engano, para ser homem tem que ter a grandeza de um menino, eu acho maravilhoso. Parafraseando o próprio Jesus novamente, já que hoje não conseguimos ficar fora do cristianismo, ele fala, deixai vir as minhas criancinhas, pois o reino dos céus é daqueles que se parecem com elas.
Acho que se parecer com elas e poder se alegrar com elas é muito bom, cara. Tem a ver com essa inocência, Você né? vai bater de frente com a criança e tentar provar para ela que... Você vai bater de frente com um terraplanista? Não, porque a Terra é redonda, e tentar provar pro cara. Eu ainda ontem, acho que eu contei já aquela história, né, do peso das... Sim, então, e aí eu contei ontem para um colega e falei, tá vendo, tentando provar a gravidade, né? Provar que que o ar tem peso. Que o ar tem peso e que o objeto ele cairia, né? Junto. Sim, né? tá. Aí eu criei uma câmara de vácuo, coloquei os dois objetos e eles caíram. E o meu observador virou para mim e falou assim: tá vendo? Eu estava certo. As coisas não caem juntas, só caem nessa sua caixa que você criou aí. Exatamente. Mas você me inspirou. No próximo vídeo eu vou contar o tal sonho que eu tô devendo aqui.